Já foi o tempo em que a mulher era vista como sexo frágil. Hoje, somos guerreiras no mercado de trabalho, rainhas no lar, sedutoras na intimidade. Por todas essas razões, nós merecemos um espaço todo nosso. Entra no ar a partir de agora, Papo de Mulher. Aqui você tem voz, aqui você tem vez. Os nossos parceiros são Doutora Sidneia Aparecida Galo, ginecologista, Laboratório Vila Rica, Clínica Semais Cardiologia, Dr. Antônio Valentim Sâncio e Mafar Farmácia de Manipulação. Dr. Rômulo Tavares, urologista. Terapeuta Angélica Jacó e Casa do Biscoito. Excelente tarde para você em sintonia com a Pomerana FM. Entra no ar o nosso Papo de Mulher de hoje. No Brasil, estima-se que ocorram entre 300 a 400 mil casos de infarto agudo do miocárdio, o ataque cardíaco por ano. E é sobre esse assunto hoje que nós conversamos com o cardiologista Diego Campostrini, da Clínica Semais Cardiologia. Diego, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Boa tarde, Marcinete, boa tarde para todos os ouvintes, como é que vocês estão? Vamos falar sobre esse tema nobre aí na cardiologia. E que é tão frequente, né? Frequente. É uma das causas de morte, de internação, que são as mais frequentes no mundo, né? Não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Então, daí a relevância da gente tratar disso hoje. Então, explica pra gente o que é um ataque cardíaco. Vamos lá, antes eu queria me apresentar para quem não me conhece, né, Marcinete? Sempre é um prazer estar aqui, mas vai que tem alguém que não me conheça ainda. Eu sou o Dr. Diego Campostrini, sou capixaba e formado em cardiologia pela Universidade Federal de São Paulo e especialista em métodos gráficos pela Universidade de São Paulo. Então vamos lá, o que é um ataque cardíaco, né? Assim, para definir melhor para o pessoal, porque esse termo ataque cardíaco, ele não é tão comum, né? Ninguém chega no consultório, doutor, meu pai, meu familiar ou eu tive um ataque cardíaco. Na verdade, o nome mais famoso aqui no nosso meio seria infarto mesmo, né? O que é? É quando um fluxo de sangue que irriga o coração, ele é interrompido, né? Ou seja, o coração é uma bomba muscular. É um músculo um pouco diferente do que o nosso músculo de braço, de pernas, nossa musculatura que a gente chama de esquelética. Na verdade, ele é um músculo um pouquinho diferente e ele é capaz de também, ele tem um circuito elétrico que é capaz de gerar uma eletricidade para que essa bomba funcione. A cada minuto esse sangue é bombeado aí mais ou menos de 50 a 100 vezes por minuto no adulto, né? Só que essa bomba, esse músculo, ele recebe sangue proveniente das artérias que a gente chama artérias coronárias, essas artérias que irrigam o músculo cardíaco. E eventualmente essas artérias podem ser entupidas e aí bloquear a passagem de sangue, do sangue que nutre essa bomba muscular que é o coração. E aí acontece o tão temido infarto ou ataque cardíaco. Exatamente. E existem diferentes tipos de infarto? Sim, existem. Na verdade, quando alguém se surpreende por exemplo, algum adulto jovem ter tido um infarto, sim, jovens infartam, mas por motivos um pouco diferentes dos mais idosos. Ou seja, o infarto, naturalmente, ele é causado pela obstrução dessa coronária. Esse é o mais comum. Só que às vezes, principalmente em jovens, em mulheres grávidas, por exemplo, pode correr risco de essa artéria não ser entupida por um coágulo de sangue. Este sim, por quê, então? Este sim é o mais comum. A coronária ela pode rasgar, ou rasgar e com isso entupir, ou formar trombos ali dentro da coronária. Por doenças, por exemplo, que são doenças autoimunes, mais predominantemente em mulheres, mas também homens podem ter, e também algum espasmo, ou seja, a coronária é um vasinho e é como se ele fosse um canudinho mesmo, que a gente toma lá um refrigerante e tal,
como se fosse um canudinho. E pode acontecer um espasmo, que a gente chama, que é um esmagamento da parede do vaso. Ou seja, essas são doenças muito comuns, situações muito comuns e pontuais. O que é mais comum mesmo, a partir ali da 5ª, 6ª década de vida, ou até antes, se o doente tiver muito fator de risco, que a gente deve falar mais pra frente, mas é aquele que realmente um coágulozinho de sangue entope mesmo. Exato. E qual a diferença de ataque cardíaco infarto para insuficiência cardíaca e parada cardíaca? O ataque cardíaco, ele é, como eu estou mencionando até agora, um entupimento, ou seja, um obstáculo da nutrição de sangue para o coração. A insuficiência cardíaca é quando o coração ele começa a não conseguir bombear por conta, por exemplo, de um infarto. Sim. Então é uma consequência de uma coronária que fechou e aí não supre mais aquela região muscular, aquele músculo ele vai morrer. De certa forma é morrer mesmo, depois ele vai ser substituído por fibrose. Ou seja, o músculo deixa de existir e passa a existir uma fibrose mesmo, que toma conta daquele lugar, daquele músculo sadio. E aí cicatriz, fibrose, uma cicatriz, perfeito. Obrigado até por me ajudar. Mas é a cicatriz, e essa cicatriz não é músculo. Essa cicatriz não contrai. Essa cicatriz deixa aquele pedaço de músculo ineficiente para o bombeamento, e aí pode gerar ao longo do tempo a insuficiência cardíaca. A parada cardíaca é uma situação extrema, uma doença grave que, aliás, muita gente que tem parada cardíaca ou uma morte súbita do nada pode ter tido um infarto, mas daqueles tão fatal que não deu tempo nem de o paciente reclamar de sintomas, né? Foi um desmaio que acabou morrendo, uma morte súbita cardíaca proveniente de um infarto agudo do miocárdio. Isso aí a gente acaba descobrindo, infelizmente, no exame, por exemplo, de autópsia, pós-mortem, que a gente chama, né? Infelizmente, alguns infartos são mais catastróficos e trazem esse cenário de morte mesmo, né? Mas, quando o paciente não chega nesse nível e começa a ter sintomas de infarto, ele dá tempo de ir para o hospital e a gente tenta tratar o mais rápido possível para que não morra músculo. A gente até tem uma frase que a gente vive falando na cardiologia, que tempo é músculo. Então, se a gente, quanto mais perder tempo, após um reconhecimento, um diagnóstico de infarto, mais fibrose, ou seja, mais cicatriz esse músculo vai ganhar, o que pode predispor esse músculo do coração a ter insuficiência cardíaca no futuro, que, aliás, no Brasil e no mundo, a cardiopatia isquêmica, que é essa que é proveniente do infarto, desse tema que a gente está falando Sim. hoje, é uma das causas mais comuns, juntinho ali com a hipertensão arterial não controlada ao longo dos anos. Essas duas causas são as principais. Tem sintomas, isso tudo? Principalmente a parada cardíaca? Claro, assim, muitas vezes... Os sintomas são bem antes de acontecer? Sim, às vezes, como eu falei, infelizmente, né, ninguém reconhece sintoma, o paciente acaba tendo uma morte súbita mesmo. É uma situação catastrófica, mas que é mais incomum. Muitas vezes o paciente sim vai ter sintomas, né? Quando a gente fala de infarto, de ataque cardíaco, óbvio que o principal sintoma é a dor no peito, a dor torácica. Né? E ela acontece quanto tempo antes, por exemplo? Ela pode acontecer pouquinhos minutos, segundos, poucos minutos depois que o coração... Porque muito se fala que infarto tem sintomas até 2 meses antes, tipo sintomas gástricos. Sim. Não, perfeito. Não, é verdade. Eu digo o infarto mais súbito, né? Sim, aquele que ninguém espera e o paciente não teve nenhum indício, que é isso que você está falando, que não vai bem. Essa coronária, esse canudinho que irriga o músculo cardíaco, não vai bem. Sim, tem alguns pacientes que, precedente aí ao evento, ao infarto propriamente dito, ele pode ter sintomas que pode dar indício de que aquele vaso não está bem, como principalmente aos esforços, ele sente tontura, mal-estar, dor no peito, falta de ar inexplicada, que vem principalmente tanto a dor quanto a falta de ar, vontade de vomitar, palidez cutânea, suor frio
esse é o cenário típico do infarto. Isso acontece de forma muito mais branda ao longo do tempo quando o paciente está lá. Trabalhador de zona rural, por exemplo, ele vai fazer um esforço mais pesado, carregar alguma coisa mais pesada, ele começa a sentir em menor intensidade, às vezes quase que imperceptivelmente, esses sintomas. E aí, quando ele para, quando ele fica em repouso, tudo isso magicamente melhora. Ou seja, o esforço produz um trabalho cardíaco aumentado. Quando esse coração está exposto ao esforço físico, principalmente, acontece que esse sangue não está suprindo muito bem, ele tem esses sintomas e aí vai tendo. E muitas vezes a gente já reconhecendo isso antes de infartar, de ter um infarto, um evento propriamente dito, que vai exigir internação hospitalar e cateterismo cardíaco, a gente consegue identificar esse paciente, tomar providência, fazendo exames complementares e tratando também muito antes de acontecer um infarto. E aí pode ser que seja, como eu falei, um cenário catastrófico aí, por exemplo, até uma morte súbita cardíaca. Então, o público mais atingido aí pelo ataque cardíaco é na década... quinta década, né? 50 Isso. anos, 60 anos, por quê? Vai envelhecendo aquele canudinho e não tem jeito? Exatamente. O que acontece quando esse paciente está exposto a fatores de risco, a gente acelera o adoecimento dos vasos, não só do coração, mas os vasos do corpo inteiro, né? Principalmente os vasos arteriais. Por exemplo, fumar muito, né? Por longos anos e muita quantidade. Quanto mais o indivíduo for exposto ao tabaco, ao cigarro, maior a chance dele ter, maior é a chance dele de ter um infarto. Uma pressão alta que não controla, sedentarismo, obesidade, colesterol alto, diabetes, sobretudo se tiver descontrolado, o paciente mal medicado ou medica, né? Não toma remédio direito, enfim, o estresse, tudo isso contribui, fica aquele prato cheio para esse paciente adoecer do vaso, portanto, ele ter ali alguns entupimentos que vai se acumulando durante as décadas de vida. Esse adoecimento vascular do vaso da coronária, a gente chama lá na medicina de aterosclerose. Esse é o nome científico para esse envelhecimento e adoecimento vascular. E a aterosclerose, ela é acelerada quando o indivíduo estiver exposto a tudo isso que a gente acabou de comentar aqui e outras doenças aí um pouco mais raras que pode acontecer, que também acelera esse adoecimento e esse envelhecimento do vaso. Mas sim, é uma doença de maior prevalência ali pela quarta, mas principalmente a partir da quinta, sexta, sétima década de vida. Bem, como reconhecer um ataque cardíaco, um infarto, na pessoa mesmo ou em outra pessoa? Excelente pergunta, né? Aliás, a gente está aqui também para que as pessoas reconheçam isso. Então, como eu já falei anteriormente, principalmente esses sintomas que pioram ao esforço físico e melhoram em repouso. Quando é um infarto agudo mesmo, súbito, o paciente vai ter esses sintomas muito piores agudamente, mesmo que ele esteja em repouso. Então, é tudo isso que a gente falou. Essa dor no peito é uma dor geralmente em aperto, opressiva, ou em queimação. E o paciente geralmente ele vai com a mão em cima do coração, a mão fechada em cima do coração. Isso é até um sinal na medicina. Quando o paciente sente aquela dor no peito, o tronco se curva para frente, ele leva a mão direto, ou aberta ou fechada, na região do coração. E ele sente essa dor aí em aperto ou em queimação. Em geral, ela pode se irradiar para ambos os braços, principalmente para o braço esquerdo, e até mesmo para a mandíbula. E aí esse paciente sente uma dor que vai progressivamente piorando, é tanta dor que às vezes eles sentem vontade de vomitar mesmo, suor frio, náusea e palidez cutânea. E aí esse é o momento de agir rápido, né? É assim que a gente costuma reconhecer
o ataque cardíaco, um infarto e um paciente que agudamente está tendo sintoma sugestivo. Então são esses aí que eu falei, sem sombra de dúvidas. E como fazer os primeiros socorros em uma pessoa que esteja sofrendo um ataque cardíaco até a chegada dos profissionais? Eu acho que tentar manter a calma, apesar de ser difícil, né? É fácil falar aqui no ambiente controlado que a gente está e que o ouvinte está nesse momento, né? Manter a calma, porque senão a gente vai acabar tendo ali duas vítimas, né? Uma extremamente ansiosa e a outra com um infarto, por exemplo. Então, o ideal é tentar manter a calma a partir desse reconhecimento, ligar para um serviço móvel de urgência, o SAMU, ou alguém que possa socorrer, levar essa pessoa que possivelmente estará infartando para o atendimento hospitalar. Eu acho que é isso. Se o paciente tiver muito fator de risco, por exemplo, para ter infarto desses que eu comentei, e tiver, por exemplo, alguém tiver aspirina, por exemplo, 3 comprimidinhos de 100 miligramas, mastigar e engolir. A pessoa consegue mastigar na hora? É melhor diluir? Consegue. Eu já peguei vários pacientes nos últimos 10 anos que eu trabalhava em hospital. Agora, a partir de 10 anos trabalhando no hospital, eu acabo estando mais ali em consultório mesmo. Mas nesses últimos 10 anos de hospital, eventualmente você pegava um paciente que reconhecia através de tudo isso que a gente está conversando aqui e já falava: doutor, já mastiguei 3, era de certa forma bem até engraçado, né? Mas quem mandou, seu João? Quem mandou, dona Maria? Ah, doutor, parece que é meio intuitivo, né? Ele vai lá e fala: não, eu acho que eu tô infartando, vou tomar o AS. Ou no passado chamavam muito de melhorar o infantil, né? Que é uma delícia, né? Que é uma delícia, era docinho, né? E ali geralmente era um plástico, um blister rosinha, né? Mas enfim, eu acho que orientar uma pessoa a fazer isso é um pouco complicado, porque, né, pode fazer bastante desnecessariamente. Mas se acharmos que tá longe pra caramba de chegar no hospital e é infarto a primeira opção, a segunda também, a terceira também, e tem o comprimido, às vezes isso é legal, porque a gente sabe que há décadas o ácido acetil salicílico, ou AS, ele salva vidas que são vítimas de infarto. Isso sim. Claro que precisamos muito mais de técnica pra gente indicar isso e tal, mas, poxa, não tem outra possibilidade. Essa é a principal possibilidade. Principalmente a pessoa já infartou, ela sabe o que é uma dor de infarto. E geralmente toma um AS, o legal é tomar, né? Sim. Mas não é uma recomendação, né? Pra ficar bem claro. Não, doutor se automedicar, não. Sabe por quê? Porque principalmente muita coisa pode trazer dor no peito, né? Pulmão, pleura, esôfago, músculo. Ou seja, você pode se confundir com a dor muscular, por exemplo, ou de outra origem, e acabar de ansiedade, né? A famosa cardiopsiquiatria. Enfim, mas ou seja, você tomar um remédio desnecessariamente. Então é melhor que esses sintomas, esse paciente seja o mais breve possível encaminhado ao serviço de saúde. Exato. O tratamento é sempre cirúrgico ou sofreu um infarto e dá para fazer com medicamento? Não, primeiro a gente costuma ver qual cenário o paciente se encontra, né? A estabilização dele e o controle da dor, que está presente em mais de 90% dos casos. Depois a gente dá esses medicamentos que a gente chama de antiagregante plaquetários ou antiplaquetários, que, entre aspas, afinam o sangue. Por quê? Porque se é um coágulo, eu não quero que esse coágulo se estenda ou que ele aumente. Eu quero, muito pelo contrário, eu quero que ele se dissolva. Eu quero que ele se desmanche, exatamente. Então a gente dá esses, às vezes, antiagregante junto com anticoagulantes, né, para afinar bem o sangue. Mas dependendo do tipo de infarto, que é aqueles mais graves, com 100% de oclusão do vaso, e a gente tem como saber isso no atendimento médico, ou estimar que isso está acontecendo pelo eletrocardiograma e por algumas outras coisas, aí a gente vai idealmente fazer o cateterismo de urgência desse paciente para desentupir e desobstruir mecanicamente, que é o cateterismo, a angioplastia, geralmente com colocação do stent, que é aquela molinha que a gente acaba desobstruindo a circulação.
ou medicamentos da classe dos trombolíticos ou fibrinolíticos que dissolvem, acelera essa dissolução do trombinho para que esse canudinho neste canudinho seja restabelecido o fluxo de sangue, portanto a irrigação do músculo cardíaco. A cirurgia em si é algo muito incomum de fazermos no ambiente hospitalar. Em um cenário de infarto agudo do miocárdio, a gente tem um cateterismo e o serviço de hemodinâmica justamente para proporcionar esse desentupimento ali. Mas se o paciente ele tem sintomas, que está dando sinais de que está infartando, faz um cateterismo diagnóstico, ele não infartou, a cirurgia nesse cenário costuma ser uma forma de tratar fundamental. Então, às vezes tem cirurgia, mas principalmente medicamentos anticoagulantes, antiagregantes plaquetários, trombolíticos ou, idealmente, o cateterismo cardíaco de urgência para a angioplastia, que é desentupir mecanicamente esse vaso que foi entupido. Deixa sequelas além da sequela no coração? Comprometendo a força do coração, comprometendo esse coração, ele pode desenvolver insuficiência cardíaca, que é uma outra doença, né? Que várias coisas no coração pode culminar com insuficiência cardíaca, ou arritmias, e arritmias às vezes graves que precisam de medicação constante. Acho que principalmente isso, o surgimento de insuficiência cardíaca, que é um coração fraco, basicamente, né? E arritmias cardíacas, que algumas podem ser até ameaçadoras à vida. Então, esse paciente, uma vez que ele teve um infarto, ele precisa ser acompanhado para o resto da vida e usar medicamentos por tempo indefinido. Medicamentos que controlam pressão, controlam fatores de risco como colesterol, diabetes. Não é qualquer paciente, e a meta para esse paciente é não deixar ele dar o segundo infarto. Ou o terceiro ou o quarto. Ele corre mais risco do que uma pessoa que não teve infarto de ter outro infarto? Corre. Uma vez que o paciente já teve infarto, ele é de muito mais alto risco em comparação à população geral. Esse paciente não é que ele pode um dia ser doente da coronária, ele já se mostrou que é, portanto as metas de tratamento precisam ser mais agressivas e ele precisa acompanhar bem pertinho, idealmente, do cardiologista. Infarto tem prevenção? Além aí de manter a pressão estável, controlar o diabetes? Isso, se uma vez que ele é doente, tem fator de risco e precisa de remédio para conter aquela doença, ótimo, remédio, mas modificação de estilo de vida é fundamental, controlar peso, massa muscular, o máximo possível, diminuir a massa gorda, aumentar a massa muscular. Aumentar a massa muscular, diminuir massa gorda, né? Ter o peso ali ideal, fazer atividade física, sair do sedentarismo. Então, não é somente tomar remédio para controlar. Não, é também controlar fatores de risco que ameaçam a coronária, que podem deixá-la doente, envelhecida, mas também modificar estilos de vida para que tudo isso junto impacte na vida daquela pessoa e ela tenha menos risco de ter um infarto. Alguns medicamentos podem causar coálagos que podem causar aí um infarto? Como anticoncepcional, por exemplo? Sim, com certeza. Medicamentos que não só anticoncepcional no caso das mulheres, mas principalmente anabolizantes em caso de homem, né? Principalmente homem também, mulheres, obviamente. Em usam, sobredose, né, principalmente, sem nenhum acompanhamento. Só em sobredose? Não é só em sobredose, não. Na dose que é porque é muito difícil, né? Porque eu acho que se tem uma baixa dosagem de hormônios, às vezes é necessário fazer mesmo uma reposição hormonal, mas isso em acompanhamento. Eu acho que em qualquer dose pode acontecer, mas principalmente em doses abusivas, em superdosagens. Isso aí com certeza faz o paciente ter mais... Aliás, eu já vi muita gente na terceira e na quarta década de vida infartando neste cenário. Já vi paciente que trabalha com fisiculturistas, por exemplo. Já atendi pacientes que perderam boa parte do coração
desse jeito. Não estou falando que não é para usar nunca. Tem indicações, acredito, procurar de reposições, profissional, mas tem que ser bem ali, como dizem por aí, bem ali na risca, acompanhando bonitinho para que não aconteça. Pacientes também que estão expostos a alguns quimioterápicos, paciente que tem câncer, por exemplo, alguns medicamentos podem gerar tromboses em si, né? Mas dentro dessas doenças tromboses agudas, que pode ser na veia e pode ser na artéria, né? Nessa artéria da coronária pode acontecer também. Algum recado final para a população? Atende onde? Aqui em Santa Teresa, né? Em Santa Teresa. Atualmente em Santa Teresa a gente tem a clínica lá. Você então que tem colesterol aumentado, tem histórico familiar, que aliás foi uma coisa que a gente abordou pouco aqui, mas uma história de um infarto precoce ali na quarta década de vida, um colesterol alto, um diabetes descontrolado, precisa ver que sente aí a necessidade de fazer um check-up, fuma, enfim. Tenha uma vida sedentária, esse é o momento ideal. O seu coração, se você nunca infartou, ele está novo ainda, novo em folha, é uma grande responsabilidade mantê-lo assim, né? E quem já infartou, eu tenho muito claro que a meta é não dar o segundo infarto, ou um AVC, ou um terceiro infarto, e por aí vai. Então, como cardiologista, estamos ali na clínica C+ Cardiologia, na rua José Eugênio Vervloé, número 332, em Santa Teresa, do ladinho do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Lá a gente faz eletrocardiograma, Holter, 24 horas, mapa 24 horas e teste de esteira, o famoso teste ergométrico ou teste de esforço, que aliás a gente pode até ver através desse exame alguns indícios ali de doença na coronária também. E consulta cardiológica no geral. O telefone é 99867-7213. Muito obrigada por sua presença aqui no nosso Papo de Mulher e uma boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigada a você, amigo ouvinte, pela sua participação, por sua audiência aqui com o nosso programa e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau para você.